Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. É uma alegria recebê-los, aos que estão nos assistindo também. É um prazer recebê-los hoje ou em qualquer outro dia que possam compartilhar um pouco do tempo de vocês conosco. Mês de maio se findando, hoje vai ser a última palestra. Já faço a apresentação do Bruno aqui. E a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, né? De 20 por 20, que quem puder colaborar com a mão de obra, com o material, é sempre muito bem-vindo. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos, roupas em bom estado também. Então, e quem quiser ficar sócio da casa, só entrar em contato conosco, que um dos trabalhadores entrará em contato para acertar as contribuições e passar mais informações. Estamos arrecadando também são tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais, tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E atendimento fraterno também, quem desejar, só entrar em contato conosco pelas redes sociais ou chegar aqui uns 30 minutos antes das reuniões. Então, a terça-feira os trabalhos começam às 20h15 e quarta-feira começa às 14 horas. Então chegamos 30 minutos, tem sempre um trabalhador disponível aqui para bater um papinho com vocês. Livros seminovos para venda, biblioteca também temos a nossa cantina, que hoje tem bolo de cenoura, né, Cláudio? E tá bom, viu? Eu comi em casa. Também estamos com as nossas canequinhas, quem puder colaborar. Temos essa com o logo do SEAC, temos do Chico, do Allan Kardec, com a prece de Cáritas, com a prece da Serenidade. Futuramente vai ter do Bezerra também, e aí nós vamos seguindo. Todas as palestras e evangelhos aqui da casa estão gravadas lá no SEAC, lá no YouTube, @ SEAC Lapa. Então, quando digitem SEAC Lapa, porque senão vai aparecer, Espírito é bem original, vai aparecer umas 10 casas com o nome de SEAC. Então é SEAC Lapa. Ou entre no Instagram, lá tem o Linktree, tem o acesso para as 3 redes sociais. Nossa, Facebook, YouTube e Instagram. E quem estiver precisando deixar alguns nomes para vibração, só deixa o contato conosco que a gente coloca no trabalho de quarta-feira à tarde, às 14 horas. Tá bom? E depois a gente fala do Evangelho no lar no final. Antes de apresentar o Bruno, vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade, pela oportunidade que tivemos nessa encarnação de conhecer essa doutrina maravilhosa, pela oportunidade de podermos conviver com ela, e assim deixar a nossa vida mais leve, mais tranquila, com perspectiva de futuro e não apenas de sofrimento. Agradecendo pelo momento que estamos passando hoje, que os irmãos de luz aqui presentes nos ilumine a todos nós, para que possamos sair mais forte, mais orientado e instruído do que quando aqui chegamos. Que a bênção do Pai nos acompanhe e ao nosso palestrante também. Assim seja. E hoje temos o prazer de receber o Bruno pela primeira vez. Obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Hoje ele vai falar sobre justiça das aflições. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. O suspense, o silêncio. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o meigo Rabi da Galileia, como também da nossa Mãe Maior, a Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco nesta noite agradável de terça-feira. Boa noite aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, a cúpula espiritual do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui no bairro da Lapa. Como bem disse o irmão pela primeira vez, sou Bruno Mosman, venho desde criança. Evangelização infantil lá do PAF da Viriara, bairro esse que eu moro, inclusive, atualmente, praticamente
desde fevereiro de 2024, divulgando o Evangelho nas casas espíritas. Se formos fazer o cômputo, dá mais ou menos 2 anos e 2 meses no meu canal, que inclusive no final convidá-los-ei para que se inscrevam, mais de 250 exposições, e assim busquemos construir essa família espiritual, que é aquela que utilizaremos para a nossa eternidade, aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado a todos que estão aqui e os que ainda haverão de chegar nos próximos minutos. Sim, como bem disse o irmão, aqui trabalharemos com um tema bem atual. Neste momento final de provas e expiações, a qual o nosso orbe está passando, um momento de transição planetária. É um tema que é uma das obras a qual eu mais gosto de trabalhar, queridos irmãos e irmãs, nas casas espíritas. Porque o conteúdo faz com que ele seja de fácil acesso às nossas consciências e, respectivamente, reflexões e, consequentemente, tem que ser útil para que os empreendamos no nosso dia a dia. Não basta que tenhamos a teoria, é imprescindível que utilizemos da prática no dia a dia, que isso fará-nos a seres melhores, fará valer a pena a encarnação que nós estamos tendo atualmente nesse momento ímpar da humanidade. Então, qual é essa obra a qual eu digo que tanto eu gosto de trabalhar nas casas espíritas? É aquela conhecida por nós os espíritas como a terceira da codificação. Sim, em sua primeira edição, publicada lá nos idos de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos praticamente no início desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas construídas pelo codificador por Allan Kardec. Então, quero convidá-los para que acompanhemos o capítulo 5, item 3. Capítulo 5, atrelado o seu título, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E a justiça das aflições nos convidará a esta reflexão da responsabilidade que aqui nós temos atualmente neste orbe. São 31 itens neste capítulo. Convido-os para que estudem, caso ainda não tenham estudado, ou revejam, porque quem de nós aqui não estudou um ou mais capítulos desta obra? Então, vamos ao convite da Rosa Mística de Nazaré, porque é isso que ela quer que assim nós nos portemos. Olha a foto lá de Vicente Ávila, do século XX, aonde, conforme o Chico, tem um vídeo no YouTube, inclusive, ele precisou fazer 28 retoques para chegar na perfeição da imagem de Maria no mundo espiritual. E os olhos tinham que ser da cor do azul do céu, de Chico Xavier. Então aqui nós trazemos. Só que no quadro original, Maria estava séria. Mas com a IA século XX, no terceiro milênio, queremos Maria sorrindo aos nossos corações. Então, onde eu vou, eu levo Maria sorrindo, já que a imagem é praticamente idêntica. Apenas então, somente aqui Maria está sorrindo. Então, que Maria convide-nos a termos essa oportunidade de jamais dizermos a nós mesmos, como também a outrem, que qualquer coisa que estejamos passando nessa atual encarnação não seja por nós construída no pretérito, e que no presente tenhamos que as concluí-las, as trabalhá-las, para que a posteriori no futuro não tenhamos que reincidir em erros que tanto nós cometemos no pretérito. É o que nós vamos ver que esse capítulo há de nos oferecer, e respectivo item 3, dando-nos esse alicerce para que daqui a alguns minutos saiamos melhores do que quando aqui adentramos no SEIC, conscientes de que tudo que venha das vicissitudes que tenhamos que enfrentar, que as enfrentemos, que as vençamos no nosso dia a dia, com os nossos esforços a cada dia que passa. E lógico, uma imagem também que nos traz e remete ao tema que nós estamos trabalhando, o meigo Ravi da Galileia, sempre de braços abertos, porque ele disse que onde 2 ou mais estiver reunidos em seu nome, eis que ele há de estar conosco em espírito. Não precisa materializar-se, reencarnar-se no nosso orbe. Disse também que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém há de ir ao Pai se não for pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. Há pouco mais de 2000 anos atrás, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação. Então vamos começar com esse entendimento sobre este item 3 e o capítulo 5. Vejamos que Deus é soberanamente justo e bom. Não temos dúvida a respeito disso.
A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem de sua justiça, como também da sua bondade transcendente. Os irmãos vão perceber que eu vou tomar bastante água aqui, que eu estou voltando de um processo inflamatório de tantas exposições que eu estava fazendo e não bebi água. E o castigo vem por mim mesmo empreendido. Então, não se preocupe se vocês verem eu várias vezes pegando esse copo d'água. Né, irmão? Ele faz parte do processo. É para que eu lapide em operação na hora do que tem que ser feito. E é assim mesmo. Então, fica um recado para cada um de nós, tá bom, queridos irmãos? Não temos dúvida da justiça de Deus. Quantas vezes nós peticionamos situações empregatícias, no segmento profissional, bens materiais que nós divisaríamos que fariam com que nós tivéssemos dias melhores no nosso dia a dia, fazendo inclusive que empreendêssemos maiores obras em prol dos mais necessitados. Mas o Pai, como nos convida agora a esse parágrafo, sabe o que realmente nós precisamos. Toda vez que nós não recebemos aquilo que nós almejamos receber, muitas vezes é para que nós não caiamos, não reincendamos em erros que tanto nós cometemos do pretérito. E o mundo, ele está cheio de tentações. Nas 24 horas por dia, não nos 2/3 do dia, quando estamos, por exemplo, nesse momento com os olhos abertos em estado de vigília, sim, integralmente. Daqui a pouco, inclusive, no mundo espiritual, em desdobramento espiritual, enquanto o corpo físico repousa para recompor as energias e encarar um dia posterior, reencarnatório em nossas programações reencarnatórias. Então, sim, em cada minuto de nossas vidas, nós temos momentos que, se não estivermos orando e vigiando, como também empreendendo a reforma íntima, podemos potencializar, infelizmente falando, essas aflições que já não bastam, as que nós já temos nessa encarnação, em cômputo com as anteriores, e ainda queremos agregar uma ou mais. Não, já está difícil do jeito que nós estamos, quiçá buscando mais ainda. Evitemos isso, queridos irmãos e irmãs. É por isso que esta casa está há mais de 70 anos com as suas portas abertas, ainda que não em sua fundação neste local, mas aonde quer que ela estivesse, ela estava de portas abertas para socorrermos, para que estivéssemos com alicerces firmes e concisos em nossas programações reencarnatórias, porque sim, ainda nessa encarnação haveremos de escorregar, cair em alguns momentos, mas em outros iremos nos recompor. É o famoso jargão popular que empreendamos um passo atrás para que os outros dois assertivos à frente possam assim ser por nós construídos. Então, não existe coitadinho em qualquer canto deste universo, tampouco injustiça, e sim justiça. Disse o nego Rabi da Galileia: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. É dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Quantas vezes ouvimos essas expressões em qualquer temática, e independentemente de quem aqui na frente esteja nas exposições evangélicas ou nos cursos por meio dos monitores? Porque é imprescindível que trabalhemos isso em nosso íntimo, de baixo para cima e de dentro para fora, espargindo benesses, sendo luzes aonde existem ainda trevas, pela ausência de expansão de consciência, pela ausência de conhecimento, em saber que somos espíritos eternos, apenas que já tivemos tantos usos ainda que haveremos de ter por meio das sucessivas encarnações, que há muitas moradas na casa do Pai, como disse o meigo Rabi, e que aguarda-nos de braços abertos, desde que esforcemos para no lado da moral, caridade, fraternidade, no lado do intelecto. Há poucos minutos atrás eu passei aqui no corredor. O que não falta é a obra para que adquiramos, por exemplo, ali no fundo de biblioteca, ou as emprestemos. E assim construímos alicerces mais firmes, concisos, sólidos, nas necessidades que devemos construir a cada minuto de nosso dia. É fácil? Fala, não parece fácil, não parece, queridos irmãos e irmãs? Ah, como parece fácil, mas não é. Olha as tentações do mundo que querem fazer com que desviemos dos nossos objetivos existenciais. Aqui, inclusive, diviso um jovem que
dentro do seu espírito milenar, antiguíssimo como os nossos, quer cumprir a sua obrigação reencarnatória, quer estudar, quer trabalhar, quer ser útil, quer vencer, para que os seus filhos também assim o façam, os nossos descendentes. Então, independentemente da idade, é importante que coloquemos esses alicerces sólidos também nestes jovens, porque a educação não é a escola que constrói a eles, e sim um ambiente familiar, os pais ou os tutores, que possa dar diretrizes cristãs, espíritas, e assim não nos percamos nos nossos objetivos existenciais. Será que Mateus, lá no seu capítulo 5, versículo 4, há de trazer algo que vem ao encontro deste capítulo 5, item 3, nesta pequena passagem? Sim, que os que choram haverão de ser consolados aonde quer que eles estejam. Mas é importante que potencializemos esse consolo, esse auxílio, tendo a certeza de que, quanto mais nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, e assim como exemplos, fazer com que as pessoas também possam movimentar-se para tal, potencializar-se-á ou multiplicar-se-á em muitas situações positivas por meio desses mentores individuais que cada um de nós temos e estão trabalhando em prol de nossa ascensão espiritual, mas eles não podem fazer por nós. Podem sim intuir-nos, mas fazer não. Tampouco nós podemos fazer por eles. Como esses seres celestiais, como do maninho que nós vemos, Allan Kardec, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ninguém fez por eles. Eles tiveram que fazer por si só, evoluindo e proporcionando uma evolução dos que estavam ao seu redor, por meio principalmente dos exemplos empregados, praticados, e assim vamos buscando fazer com que esses consolos nós os recebamos, mas em larga escala, para que assim potencializemos ainda mais a nossa programação reencarnatória. Afirmam os amigos espirituais que atualmente pouco mais de 8 bilhões de seres estão encarnados, mas também afirmam eles que quase o dobro está buscando voltar para a terceira dimensão, para o mundo material, por meio da reencarnação. Somando as duas dimensões, quase 25 bilhões de seres neste momento final de separação do joio e do trigo, tendo a oportunidade de permanecer aqui para as próximas e sucessivas encarnações, no próximo estágio evolutivo que há de ser o mundo de regeneração, ou sermos realocados, redirecionados para outros orbes, e está tudo certo isso. São raras as exposições que eu não indico 2 obras para o conhecimento dos queridos irmãos e irmãs sobre o intercâmbio entre mundos de irmãos espirituais mais evoluídos para com os menos. Em qualquer canto deste universo, cito uma, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, como também gosto de citar Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Sem falar também na quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda. Acredito que tenha na biblioteca 4 livros, intitulado Transição Planetária, que lá vem Manuel de Filomeno de Miranda dizendo que desde a década de 70 os irmãos de Alcione aqui estão encarnando a convite do meigo Rabi da Galileia, lá da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas, já em evolução transcendente, no estágio de regeneração bem mais avançado. Então estamos desamparados. Olha, porque o meigo Rabi disse que estaria conosco até o final dos tempos, por meio de ferramentas que ele mandaria para cada um de nós, que são esses elos dos mais evoluídos moral e intelectualmente, ajudando-nos a ter alicerces sobre essa justiça intransferível das aflições individuais que todos nós as temos, e avaliando-as também no coletivo, no todo, no macro, na humanidade, esses pouco mais de 8 bilhões. Então é importante que não posterguemos, que perdemos para tudo tão pouco, transferimos para o trem aquilo que compete a cada um de nós desenvolvermos no hoje, no agora. Sim, sempre dentro de nossas possibilidades, limitações, mas conscientes de que o que eu puder fazer, nós possamos fazer, ou façamos, ou concluamos, para que fiquemos com uma boa causa, como também disse ele. Também sempre gosto de citar aquele trecho da resposta atrelada a uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, lá nos Idos, em sua primeira edição, a 18 de abril de 1857,
Pergunta essa de número 919, letra A. Então, em um trecho da resposta, o irmão espiritual Santo Agostinho dizia que quando na carne ele estava como, por exemplo, nós neste momento, ele questionava-se a colocar a cabeça no travesseiro. Alguém tem algo a se queixar de algo que eu tenha deixado de fazer? Ou que eu tenha empreendido em prejuízo de uma ou mais pessoas? Estamos fazendo isso com tudo isso que nós recebemos aqui do SIC, semanalmente falando. Se não estivermos, convido-os para que assim façamos. Assim divisaremos no dia posterior, reconstruirmos, recolocarmos no eixo existencial da lei da fraternidade, da caridade, e que venha valer a pena de forma transcendente isso que Mateus convida-nos, para que assim sempre recebamos os consolos necessários sobre a justiça que, sim, como eu disse há pouco, é intransferível. Somos nós que temos que quitá-las por meio do nosso dia a dia. Falei do Livro dos Espíritos. Temos mais alguma pergunta e respectiva resposta que vem ao encontro desse capítulo 5, item 3? Lógico, por exemplo, essa de número 258, a sua letra A. Kardec faz o seguinte questionamento: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A quem? A nós, os seres encarnados. Em um trecho da resposta, a falante do Espírito da Verdade assim responde: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das suas consequências que estes venham a ter. Por que mesmo? Porque todos nós, sem exceção, temos o nosso livre-arbítrio, o quê? Relativo, jamais absoluto, graças a Deus. Senão é possível que nem a humanidade aqui estivesse atualmente encarnada. Com tantos limites nós temos do livre-arbítrio, e está acontecendo o que está atualmente no orbe: guerra, corrupção, mentira, forma, adultério por pensamento ou em atos praticados, e outras mais mazelas, que nós sabemos que sim acontecem por meio da globalização. Há instantes o que acontece do outro lado do orbe, nós temos acesso. Imagine se nosso livre-arbítrio fosse absoluto. Bem-aventurados somos todos nós que não o temos ainda, para que assim cresçamos e não incidamos em erros do pretérito. Mas continua os Espíritos afirmando a Kardec que nada lhe estorva, ou seja, lhe embaraça o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Novamente Jesus, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Para o mal, como também para o bem. Podemos regredir em espírito? Afirma-nos a codificação kardeciana, não. Mas estacionar, sim. Há pouco citei 3 obras. Uma delas, uma quadrilogia. Então, o que nós queremos atualmente neste praticamente findar de 1/4 do século, já que estamos no ano de 2026, 1/4 deste século já se passou. E o que nós fizemos mesmo? Ou o que estamos fazendo? Ou o que pleiteamos? Temos objetivos transcendentes, existenciais? Será que precisamos desencarnar para que construamos alicerces nos próximos corpos físicos? Não! Não precisamos esperar voltarmos para a erraticidade. É no hoje, no agora. Tudo o que façamos ao próximo reverter-se-á ao nosso próprio benefício ou malefício. Não é à toa que esse capítulo 5 é composto de 31 itens. E estamos trabalhando só com o item 3. Então, que fique esse convite agora dos amigos espirituais na primeira obra da codificação kardeciana. Mas voltemos para a terceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos trabalhando, onde lá Kardec vai nos afirmar o seguinte: nas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só podem realizar-se na vida futura, por meio das nossas construções, dos nossos esforços. Não responderemos absolutamente por ninguém quando voltarmos para o mundo espiritual, apenas e totalmente a nós mesmos, de onde eu vi o que eu estou fazendo aqui, aonde eu pleiteio chegar. Reuniões mediúnicas, anos participo de atendimentos fraternos e ou desobsessão. E queridos irmãos e irmãs, o que mais os amigos espirituais vêm nos trazer é a dor na consciência do contrato existencial, consciencial que eles ali assinaram junto com seus mentores antes de acoplarem um novo corpo físico. E aqui chegando, mergulhando na carne, o que fizeram, como muitos de nós, os encarnados, o fazem. De 100%, se realizamos 20%, é muito. Aí vem a consciência cobrando-nos. Porque somos
as ferramentas, os construtores, os artífices dessa transformação para o mundo de regeneração não vai cair do céu, nunca caiu, tampouco um dia há de cair sem a construção dos seres em experiência evolutiva. Queridos irmãos e irmãs, não é fácil nós estarmos encarnados, mas é o convite que eu me faço, convido-os também para que se façam, a cada vez que aqui estejam no oceano. Independentemente de quem esteja aqui à frente, o conteúdo, o que faz com que esse conteúdo que esteja recebido do portão para fora da casa, convide-me à minha transformação, às potencialidades que eu deva ainda empreender ou as construir, que nós ainda não estejamos as empreendendo, as colocando em prática, mas temos capacidade, senão aqui não estamos encarnados. Neste momento ímpar de ascensão do orbe e dos seres em experiência evolutiva no reino, principalmente hominal. Continua Kardec afirmando que, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e os outros na bonança, na opulência, sem nada terem feito para justificar tal posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Pois é, queridos irmãos e irmãs, por isso que é importante que sempre busquemos a evolução moral e intelectual. Em alguma das oportunidades, alguém daqui já pode ter tido essa oportunidade, se não teve, ainda poderá tê-la, desde que esforce-se para tanto. Não que isso é um mérito muito pelo contrário, mas quando se recebe essa informação, é para que saiba-se da sua responsabilidade individual frente ao universo. Universo, planeta Terra, de oportunidade de crescermos. Muitos buscam ali tantas informações do passado de forma voluntária. Mas às vezes, os que não buscam, e ela venha de forma involuntária por meio de um atendimento espiritual, isso faz com que a pessoa tenha que raciocinar, tenha que empreender reflexões de que se nada está dando certo no presente, no hoje, no agora, logicamente e consequentemente é porque lá no passado, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, fizemos a lição de forma incorreta, incompleta ou integralmente prejudicial a uma ou mais pessoas, por que não dizer até mesmo a uma humanidade. Então, é esse o convite agora que Kardec nos faz. Nada é ao acaso, não existe injustiça em qualquer canto deste universo. Tendo a consciência disso e vindo ao encontro agora desta possibilidade de expansão de consciência, se formos pobres, tanto materialmente como também de intelectualidade, não significa que não tivemos isso no passado. O intelecto pode estar bloqueado, mas não se perde em qualquer canto deste universo. Haveremos de reativá-lo quando meritocracia para tanto nós as tivermos construído. Isso é natural. Nada se perde. E no campo profissional, no campo financeiro, vem um encontro do que eu falei logo lá no início. Muitas vezes não nos é permitido por Deus pela fonte criadora para que não reincindamos em erros que tanto nós cometemos no passado clamorosos, que em vez de nos beneficiar tanto, nos prejudicou, trazendo-nos novamente aqui, neste momento ímpar, reencarnatório, a qual estamos nos desafiando para permanecer e principalmente, não apenas permanecer, continuar aqui buscando as nossas ascensões por meio das sucessivas reencarnações. Olha o que a IA nos proporciona nesses alicerces iniciais. Divisemos um jovem, por exemplo, nessa idade. Quando tiver seus 40, 45 anos, 50, eu tenho 45. Nasci em 81. Quando Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Não ganhou para o mundo, mas para nós, os cristãos e espíritas, ganhou. Para o universo ele ganhou, pelo que ele fez e ainda há de fazer. Divisemos os jovens, o que eles haverão de colher de ferramenta para que possam fazer muito mais em comparação ao que nós temos atualmente. De forma muito séria, a tecnologia está junto com a ciência avançando. Então sim, temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente mãos de agir, se quisermos ser os construtores, os artífices de um mundo melhor e voltarmos por meio da reencarnação na condição de jovem. E assim darmos sequência em nossas caminhadas evolutivas. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus há de ser sempre justo em qualquer época e canto deste universo, essa causa também, consequentemente, tem que ser justa. Está fora
da construção a qual nós estamos buscando desenvolver aqui com a intuição sempre dos amigos espirituais? Não. Então, vamos avaliar o que precisamos melhorar. Repito, dentro de nossas possibilidades e limitações. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essa anomalia que parece desmentir a justiça de Deus. Novamente o meigo Rabi da Galileia: não julgueis para que não sejais julgados. Cada um está em um momento evolutivo, moral e intelectual. Então, assim, respeitemos. Ninguém é igual a ninguém. Então, por que de exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós, os minimamente despertos, ainda não empreendemos em larga escala e potencialidade para com os mais necessitados? É o que vem o convite de encontro a esta reflexão sobre essa justiça sempre transcendente de Deus, e que precisamos estar atentos a cada ponto de oportunidade de sermos úteis aos mais necessitados. Quero voltar ainda naquela pergunta e respectiva resposta a qual nós estávamos trabalhando, porque uma resposta um pouquinho extensa. Então volto agora em um outro ponto dessa resposta da questão de número 258, onde os Espíritos vão ainda nos afirmar na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, onde estes a qual a maioria de nós não divisamos com os olhos físicos da carne, mas afirmo-vos, centuplicadamente estão em maior número aqui, buscando também as suas reconstruções. Antes de partir para uma nova existência corporal, como por exemplo atualmente nós, da carne e do osso, o espírito, valendo-se de seu livre-arbítrio relativo como criatura, escolhe o gênero de provas por que há de passar, razão pela qual tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Tive um exemplo dentro do ambiente familiar. Moro ainda com os meus pais, uma irmã e uma sobrinha. A minha irmã mais nova, que completaria este ano 42 anos, lutou contra o câncer há apenas e tão somente 11 anos. O útero subiu para a região do tórax e não aguentou. Lapidou-se em muitas mazelas do passado. Tenho certeza que agora ela há de entender o que aconteceu. E tantos mais. Nessa humanidade, revoltar-nos-emos com a fonte criadora Deus. Nova, uma vida pela frente. Não, está tudo certo. Que bom que ela pediu, como vinha ao encontro dessa resposta, deste trecho da 258. Muitas vezes nós, sem exceção, conscientes das mazelas enormes que nós provavelmente empreendemos no passado, em encarnações pretéritas, a consciência cobra e pedimos para passar por desafios também que sejam transcendentes, que os vivenciemos e os concluamos como ela buscou assim concluir. Quem está dentro de 4 paredes, quem tem alguém aqui, se tiver com câncer já há alguns anos, sabe do que eu estou falando. Não deseje isso para o pior ser que tenha passado nesta humanidade, nesses aproximados 4,5 bilhões de anos, que é o número que se dá aí da criação deste planeta, deste orbe. Então, é uma reflexão que temos que fazer. Aproveitemos enquanto estamos com uma saúde adequada para sermos úteis, ferramentas, construtores e artífices do mundo melhor. Cuidando do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo, estudando, do que nós estamos ingerindo no líquido, como também e consequentemente na alimentação. O sono que deve ser dormido para a recomposição do corpo físico. Não encurtemos a nossa programação reencarnatória àquele ponto que nós conhecemos como tal do suicídio indireto. Não façamos isso, para que novamente essa palavra que tanto ressone em nossas almas, a consciência, não cobre-nos a posteriori aquilo que competia a cada um de nós. Empreendemos nessa encarnação com equilíbrio e com fortaleza de que o SEAC aqui tudo me dá de ferramenta para que eu transforme-me, nós nos transformemos em potencialidades do portão para fora a cada dia em que aqui nós estejamos. Temos aqui uma frase, um contexto, um pequeno resumo de Allan Kardec, o codificador, que ela está inserida, vem em junção à ideia de um dos pontos lá da Revista Espírita, na sua primeira edição em 1858, como também a de 1863, como também a obra que nós estamos trabalhando. Olha o que nos diz Kardec a respeito dessa justiça das aflições. Todo efeito tem uma causa anterior sempre, em qualquer época da humanidade. Ninguém há de o contestar. Em virtude desse axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa e,
desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser consequentemente também justa. Portanto, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, anteriores, que tanto aqui falamos das reencarnações pretéritas, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. E assim, se esta não estiver na vida atual, há de estar nas anteriores. Está fora dessa construção que estamos buscando aqui desenvolver acerca do capítulo 5, item 3, da justiça das aflições, dos bem-aventurados, os aflitos, queridos irmãos e irmãs. Não está então a nossa gratidão ao nobre codificador, ainda mais consolidando essa necessidade que todos nós devamos as empreender. Então, assim, lógico, não basta que soframos, é preciso sabermos sofrer para que não repitamos nas próximas encarnações as lições que aqui, no hoje e no agora, deveríamos está-las concluindo. Vamos conseguir. Não é fácil, mas esforcemos-nos para tanto. É o convite dessa curta, mas concisa frase às nossas consciências espirituais que transcende o que é material. Será que aquele espírito que tanto trabalhou com o Chico Xavier nas primeiras décadas da sua lavra mediúnica, lá no século XX, André Luiz tem algo a contribuir conosco? Sim, em uma de tantas das suas psicografias, ele vem dizer o seguinte: o que importa não é o sofrimento que venha nos visitar, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Como estamos reagindo aos sofrimentos que todos nós, afirmo-vos sem exceção, nós os temos? Físicos, psíquicos, morais e tantos outros mais que aqui poderíamos citar. É o convite, é um ponto de interrogação que o Deus nos faz à nossa consciência. Temos também aquela querida irmã que tanto trabalhou com Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Ela vem nos dizer o seguinte, também em muitas das suas psicografias com o médium: ninguém tem o destino do sofrimento, porque todos nós temos o livre-arbítrio relativo como criaturas. Sabemos o que é errado, como também o que é certo. Qual é os esforços que estamos empreendendo? Volta ela dizendo: ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa anterior. Então que construamos causas mais concisas em nossas consciências de que a causa primária, ela deve ser do amor, da caridade e da fraternidade, e os seus respectivos efeitos que devemos de hoje em diante os construirmos, os trabalharmos, também seja uma consequência dessa consciência que devemos ter como causa primária: o amor, a caridade e a fraternidade. Depreende-se que, entre outros pontos, aqui Joana de Ângeles há de nos convidar a esta reflexão, e também deixamos esse contributo a esta querida irmã acerca deste tema. Emmanuel, que foi o mentor de Chico, também tem algo a nos dizer, afirmando que quando a dor há de nos visitar, reflitamos a mensagem que ela nos traz. Não há sofrimento sem uma significação, sem algo que faça com que a criatura encarnada possa transformar-se, reconstruir-se, desde que principalmente e consequentemente mãos de agir em prol do meio, do todo. É dando que se recebe, afirmamos, o Rabi da Galileia. São tantas informações apenas no item 3. Lembra que eu falei, são 31 itens neste capítulo 5. Vamos nos esforçar, queridos irmãos e irmãs. Nós podemos, nós conseguiremos. Não é fácil, repito-vos, mas haveremos de conseguir. É o convite agora, também nessa curta frase do nobre querido Emmanuel, que conforme Chico voltou para cá, interior de São Paulo, a partir do ano de 2000, já deve estar trabalhando bastante. Que bom que nós não sabemos quem foi Emmanuel ou quem está sendo ele atualmente. Quem foi, lógico, quando encarnou, em qual família, cidade, enfim. Chico, em suas próprias palavras, não necessariamente por meio de Emmanuel, em uma das tantas frases que ele empreendeu para a nossa humanidade, afirma-nos que tudo que é seu, que é nosso, haverá de encontrar uma maneira de voltar a nós mesmos. Será que Chico está remetendo àquela passagem de Jesus? O plantio é livre e a colheita é obrigatória em qualquer época da humanidade, em qualquer canto deste universo, nas muitas moradas da casa do Pai. Obrigado, Chico, por essa reflexão. Bezerra de Menezes, com 23 anos de idade. Aqui eu não sei quantos anos o Bezerra de Menezes tinha, não. Depois vocês me falam, tá, queridos irmãos e irmãs? Mas aqui sim, afirmo-vos, porque eu retirei da internet com informações concisas.
Ele vem nos afirmar também de tantas psicografias que teve junto a Divaldo, junto a Chico Xavier, que Jesus convida a todos a buscar um novo caminho em suas vidas, um sentido para a vida na terra transcendente. Nem homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento, como também não nasce fadado a estagnar-se. Não podemos evoluir, não podemos regredir, mas podemos estacionar em nossas existências se não formos úteis ao meio. Porque ser útil ao meio reverte-se ao nosso próprio benefício. É o que tanto nós aprendemos desses queridos amigos. Não tenhamos dúvidas, queridos irmãos e irmãs. E já estamos partindo para o feixe desse nosso bate-papo fraterno. E sempre gosto de trazer aquele que esteve aqui conosco neste orbe, no século XI, Giovanni di Pietro de Bernardone, como nós o conhecemos por Francisco de Assis. E sim, ele vem nos dizer em um trecho lá de uma das tantas orações que ele possui, e nós as ouvimos nas casas espíritas, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, onde quer que nós estejamos. Sendo assim, toda vez que assim esforçarmos para tanto, estaremos eliminando essas aflições que são nossas, não de outrem, nossas, construídas por nós em reencarnações pretéritas. E assim haverá sim a justiça consciencial de cada um de nós, que é o subtítulo do capítulo 3 deste, retificando do capítulo 5 deste item 3 que nós estamos trabalhando. Então fica o convite deste ser que amou não só o reino nominal, mas todos os reinos, desde lá do princípio inteligente no reino mineral, com essa imagem de inteligência artificial, um grande contributo também que aqui ele nos deixa. E firmo este término de bate-papo fraterno com estes, queridos irmãos e irmãs. Acredito que todos os conhecem. Eles fizeram a parte deles. Vamos lembrar Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Este ser apequenou-se em espírito para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas encarnações, por meio dos nossos esforços individuais, em prol do todo, de baixo para cima e de dentro para fora, por meio dessas importantíssimas e sucessivas reencarnações. Então que fica o convite de cada um deles a nós, para que também assim o façamos, não igual a eles, mas em larga escala, porque eles ficaram felizes conosco. Estaremos utilizando essa ferramenta transcendente que eles nos deixaram, nos materializaram aqui neste orbe, entre o século XX, XXI e outros séculos anteriores, e assim construamos do século XXI em diante e unamos a eles em espírito, porque haveremos de assim o fazer, desde que queiramos em nossas consciências. Assim agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs, e como bem disse o nobre presidente, na casa é aberta a oportunidade de algum irmão fazer algum questionamento ou dar alguma sugestão acerca da temática. Algum irmão ou irmã quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, desde que eu tenha competência para responder, senão eu vou pedir ajuda para os irmãos espirituais, tudo bem? Tá tudo certo? Todo mundo entendeu tudo? Ah, que bom, hein? Sai feliz daqui nessa primeira vez, hein, irmão? Todo mundo vai sair daqui pensando. Pensando, exatamente. É a reflexão, né, irmã? Tem uma, se você estava falando na palestra, tem uma frase, uma pergunta que fizeram ao Chico, né? Falaram assim, Chico, por que eu me mato de trabalhar e nunca dá certo? O meu vizinho faz menos que eu e tem tudo. Que é uma parte da... você colocou ali. Sim. Ele respondeu assim, enquanto alguns plantam, outros já estão colhendo. Exatamente. E me veio um encontro também naquela passagem também de Chico, que certa vez ele viu um senhor acabrunhado, era conhecido dele, tinha sido roubado, esvaziou, se não me engano era um escritório de contabilidade. Aí Chico responde para ele, para que ele se reconstrua. Ah, meu irmão, como é bom quando nós estamos tendo a oportunidade de devolver. Acho que o rapaz, a depender da expansão de consciência que ele tinha, ele poderia ter ficado se questionando, mas devolver o quê, Chico? Para quem? Mas se ele tiver um pouquinho, como nós estamos esforçando para ser, ele sabe muito bem o que Chico diz. É verdade. Então, é desafiante. Ah, e é só o que nós vemos. 45 anos, sou de 1981. Nossa, como eu me esforcei no ambiente profissional. Chegando cedo, trabalhando horas a mais, finais de semana, no campo de concursos públicos. Inclusive, na parte de exata, nessa encarnação, me foi bloqueada. Que nem a história que nós conhecemos de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Humanos é uma maravilha, estudar, ler, decorar, memorizar, tá ótimo. Isso vocês percebem que eu tenho capacidade para... Mas na exata não teve jeito. Os espíritos indiretamente
estavam me dizendo, você não vai ser funcionário público, meu filho, mas tá tudo certo. Então vamos para outras vertentes. E assim a gente tem que se contentar, porque é assim o processo evolutivo. E que bom que assim é, porque lapidar-nos em oportunidade de crescimento não é fácil. Estou falando demais, agora é só às vezes. Bruno, muito obrigado. Tá dando certo, maravilha. Eu que Perguntas, agradeço. comentários, observações? Para nós está mais Tá dando certo. Obrigado. Foram tantas informações que a gente precisa digerir um pouco. Sim, ó, e vocês perceberam, né? Eu tenho esse defeito de fábrica, de ser ansioso. Sei que ir dia ou trabalhar, são mais de 250 exposições. Ai, como é difícil. O que é defeito de fábrica, nós não trazemos de uma. É de pretéritos, é de milênios. Né, irmão? Então, vou esforçar-me para tanto. Mas não prometo nada, tudo bem? É por isso que muitas pessoas não gostam de frequentar a casa espírita. Dá muito trabalho. Sim, é responsabilidade, disciplina, né, irmã? E a responsabilidade é própria. Você não pode terceirizar nada. Exato, não pode transferir. Correto, é isso mesmo. Bruno, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pela atenção, por ter vindo. Como a Viva comentou, a gente sai daqui muito mais pensando em tudo que foi dito, em tudo que... E eu acho que o grande palestrante faz com que a gente saia pensando com o tema, e não falando como ele é bom, como ele é ruim. Então eu acho que as mensagens... Parabéns e obrigado por trazer um ensinamento para nós. Eu que agradeço. Tá bom? Então, encerrando essa primeira parte, vamos tomar o nosso passe, tomar um pouco de água fluidificada. Quem estiver em salão é bom. Quem estiver em tratamento, volta para o salão para o segundo passo. Tá bom? Caio, faz uma oração de ensinamento para nós, por favor. Aí o senhor estava assistindo ali, depois para trabalhar. Eu tinha pedido para você, lembra? É verdade. Quer fazer? Não fica Não, não já falei terceiriza demais não. hoje. Não terceiriza não. Ah, tá vendo? Hoje eu falei Ela demais. acabou de falar lá que não vai terceirizar. Eu não sabia, desculpa. Então nós vamos assim serenando os nossos corações, agradecendo pelo Bruno, pela palestra de hoje. Nós vamos sair daqui pensando, repensando, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os mentores desse nosso trabalho, que nos conforte, nos dê apoio, amparo, ajuda, para que possamos sair daqui tranquilos e possamos voltar aos nossos lares sãos e salvos, encontrando em cada lar a fé, a esperança. E para finalizar, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.